Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Prepare um cantinho na sua casa para você ouvir a palavra de Deus. Reservar um momento para que Deus nos fale. É importante isso. Então, um momento de introspecção, de meditação, de reflexão. Eu transmito diariamente nos meus endereços eletrônicos a Palavra de Deus, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 26 de fevereiro de 2023, primeiro domingo da Quaresma, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o creio, prefácio próprio, primeira semana do Saltério. São as orientações para o rito. Antífona da entrada é: quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, estarei com ele na tribulação. Hei de livrá-lo e glorificá-lo, e lhe darei longos dias. Salmo 90, versículos 15 e seguinte. Oração do dia. Rezemos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos do 7º ao 9º, capítulo 3º, versículos do 1º ao 7º. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ele disse à mulher: é verdade que Deus vos disse? Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar o conhecimento, e colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí a criação do ser humano, na visão bíblica, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É momento de reflexão na quaresma. Agora temos o Salmo responsorial, Salmo 51, versículos do 3º ao 4º, 5º ao 6º A, 12 ao 13, 14, 17, refrão 3º A. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa.
Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Repitamos: piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 12 ao 19. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. A morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, uma profunda carta de São Paulo, profunda no sentido teológico, não é? Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, né? Vamos refletir sobre a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Mas eu queria também ir a essa carta de São Paulo aos Romanos para uma pequena explicação que está na Bíblia Sagrada. Vejamos aqui se a Bíblia nos fornece uma explicação mais clara para todos nós. É a Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus, capítulo 5, versículos do 12 ao 19. Vejamos. Paulo contrapõe duas figuras, dois reinos e duas consequências. Adão, Cristo, pecado, graça, morte, vida. Adão é o início e a personificação da humanidade mergulhada no reino do pecado e caminhando para a morte. Cristo, o novo Adão, é início e personificação da humanidade introduzida no reino da graça e caminhando para a vida. São Paulo não está interessado nas semelhanças entre Cristo e Adão. Ele os contrapõe apenas para mostrar a supremacia de Cristo e do reino da graça sobre Adão e o reino do pecado, pois o dom de Deus supera de longe o pecado dos homens. Agora vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br, sobre o Evangelho. Ele é líder da comunidade católica Nova Aliança. O título da reflexão do Santini, da liturgia comentada, é Tudo isso te darei, Mateus 4, versículos do 1 ao 11. Temos aqui um evangelho desafiador. O filho é levado ao deserto pelo Espírito para ser provado em sua fidelidade ao Pai. De um lado, a luminosidade esfuziante da Trindade, contida no Verbo encarnado. Do outro lado, o mundo tenebroso do mal, na pessoa do diabo, cujo orgulho sustenta em permanente oposição ao Criador. É fácil cair no engano de ler esta passagem como um teatrinho, imaginando que, sendo também uma pessoa divina, a natureza humana assumida por Jesus estivesse plenamente imunizada contra a tentação que, por isso mesmo, seria inócua e inútil. Pensar assim é desconhecer a ousadia do maligno e entender Jesus como uma pessoa determinada e sem liberdade.
Eis o comentário de Hans Urs von Balthasar. O Evangelho pinta a vitória de Jesus após um jejum de 40 dias, no momento em que está naturalmente mais fragilizado e vulnerável à tentação, mas sobrenaturalmente o mais forte e o mais certo de vencer. Sua tentação é perfeitamente autêntica. Ele experimenta a incitação do mal, não superficialmente, para uma satisfação sensível proibida, mas muito mais profundamente para a desobediência em relação à sua missão divina. Ele poderia conquistar o favor da multidão por meio de um milagre espetacular, assumir o poder sobre o mundo que ele realmente deve adquirir para Deus, através da aceitação da oferta daquele que é efetivamente o príncipe deste mundo, conforme João 12, versículo 31, e a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 6º ao 8º, mas sob a condição de o reconhecer como tal. Nenhuma tentação seria mais autêntica e mais sedutora, nenhuma mais decisiva para o destino do mundo. Jesus, que conhece na tentação o poderio do mal, tanto quanto do bem, o de Deus, se decide em virtude de uma autêntica liberdade humana pelo bem. 3 palavras de Deus extraídas da Escritura são suficientes para abalar as citações escriturárias mentirosas do diabo. O diabo pode citar a Escritura para seus fins, diz Shakespeare. A obediência a Deus eleva a liberdade de escolha ao nível da perfeita liberdade. Esta experiência prepara Jesus Cristo para o início de sua missão salvadora. Desde já, o ungido do Pai sabe que é na obediência amorosa e incondicional que o mal será vencido, ainda que ela o eleve às alturas do Calvário. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Teu preceito me faz mais sábio que meu inimigo. Salmo 119, versículo 98. Agora nós vamos passar também uma reflexão do anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. É sempre bom termos mais de uma reflexão. Primeiro domingo da Quaresma, Mateus 4, versículos do 1º ao 11, reflexão do Frei João Mário Barbosa Machado. Nós cristãos e cristãs, neste tempo favorável, iniciamos a caminhada quaresmal com os pés firmes na realidade e celebramos a memória de nosso Senhor que foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus vence a tentação de um messianismo terreno, nega utilizar dos bens espirituais a serviço de fins terrestres, recusa e contraria o espírito tentador. Na realidade cotidiana de nossas vidas, muitas tentações continuam a rondar nossas ações e nos levam a pecar. As tentações não nos isentam dos pecados da abundância, prestígio e do poder. No entanto, somente o jejum, a caridade e a oração nos ajudarão nestes 40 dias no nosso deserto para purificarmos e regressarmos ao Senhor e termos consciência de que Deus é fiel às suas promessas, como disse bem o Papa Bento XVI, nosso saudoso Papa Bento XVI. Agora, deixa eu ver se eu passo para vocês também mais uma reflexão. Quanto mais reflexão, melhor, hein? Por isso que eu procuro colocar diversas, a fim de que você entenda melhor o que nos foi transmitido. Mateus, capítulo 4, versículos do 1º ao 11, vejamos o que diz a Bíblia Pastoral da Paulus. Mateus pormenoriza, salientando 3 tentações. Nelas, Jesus é tentado a falsificar a própria missão, realizando uma atividade que só busca satisfazer
às necessidades imediatas, buscar o prestígio e ambicionar o poder e as riquezas. Jesus, porém, resiste a essas tentações. Seu projeto de justiça é transformar as estruturas segundo a vontade de Deus, palavra que sai da boca de Deus. Não pondo Deus a seu próprio serviço ou interesse. Não tente o Senhor, seu Deus. E não absolutizando coisas que geram opressão e exploração sobre os homens, criando ídolos. Você adorará ao Senhor, seu Deus. Então, mais uma interpretação. Agora vamos ao santo do dia, neste 26 de fevereiro. Eu pesquisei no site do Vaticano. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. São Faustiniano, bispo de Bolonha, é santo de 26 de fevereiro. Segundo a tradição, Faustiniano foi o segundo bispo de Bolonha, na Itália, né? Com suas pregações corajosas, fortaleceu e desenvolveu a Igreja, apesar das perseguições desencadeadas pelo imperador Diocleciano. Foi no início do século IV. Faustiniano exortou os cristãos a professar a sua fé a custo de pagar com a vida. São Faustiniano, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele proverá aquilo que você pede, que você suplica, se for para o seu bem. Segundo o professor e escritor de mais de 100 livros de história da Igreja, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então nós temos que ser pacientes. Afinal, é o Criador do universo que vai dar essa resposta. E agora, do aramaico, o dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá! Vinde, Senhor Jesus. Pronúncia católica, Maranatá. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, pronúncia dos nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor, é a segunda vinda de Cristo Jesus. Um dia ele voltará, acabará esse tempo e espaço, como conhecemos aqui, é o fim da história, será o juízo final, a parousia. Muitos irão para o céu, para o novo Éden, viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E muitos irão, infelizmente, para o inferno. O tormento eterno. Viver longe de Deus. Não desejamos isso para ninguém. A oportunidade é nesta passagem terrena de nos reconciliar com Deus. Vamos tomar posse dessa graça. Jesus morreu na cruz justamente para nos dar o novo céu, a nova terra, o novo Éden, o paraíso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, pecados espirituais, temporais. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus,